Gabriela, Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 1, verso 13. Ó Suta Goswami, estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres acharyas anteriores por nós, elevamos, portanto, por falá-los, contos por ouvi-los. Verso 13. Ó Suta Goswami, estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações. Por favor, explica-nos e ensina-nos, transmitindo pelos mestres acharyas anteriores, pois nós nos elevamos tanto por faltá-los quanto por ouvi-los. Vou ler o sânscrito. Tana Sushru Samananam Arasyanganuvarnitum Yasmavataru Bhutanam Kshemaya Cha Bhavaya Cha. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, que é a criação chamada material, e percorrendo repetidamente o ciclo dos renascimentos, vivendo, então, assim, a vicissitude dos sofrimentos causados pela constante experiência de morrer vezes e mais vezes, estando nessa condição aflita e desamparada, o mestre espiritual, devido a seu compromisso com o Dharma e a sua compaixão para com o progresso espiritual e a liberação das almas condicionadas em condição de aprisionamento e sofrimento, está então abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento, a revelação védica, que é libertadora. A tal mestre espiritual, que é benevolente, pleno de sabedoria e compaixão, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor, divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes aqui na sala, nesse auspiciosíssimo reinício, né, ou início do nosso ano letivo, né? Nosso ano letivo, porque nós estamos em essa egrégora, tem a ver com autodidatas, que são pessoas conscientes do valor, da relevância que é o nascimento humano, e, ao mesmo tempo, estão predispostos a fazer dessa experiência a experiência mais importante de todas as experiências, que consiste na experiência final, que é concluir o curso da fase da vida humana, né? E, finalmente,
ascender aos céus transcendentais, onde, né, as idiosincrasias, os sofrimentos e as decepções causadas por uma experiência de vida num ambiente relativo não estão presentes. E onde a plenitude da alma, que é a ânsia intuitiva que nós temos por felicidade plena, paz completa, prosperidade, realização, felicidade, amor, interação, sem frustração, estão disponíveis para a alma piedosa, que liberta da mesquinhez, da avareza contra a si mesma, ou seja, contra a alma, alcança finalmente a decisão de transpor os muros altos da ignorância que aprendem ao ciclo dos renascimentos e obtém, assim, o mérito merecido, né, o objeto merecido, o prêmio merecido pelos seus esforços reais e sinceros de poder viver entre almas saudáveis, liberadas, onde todas essas aspirações de paz plena e felicidade absoluta são realizadas nos mundos celestiais, nos mundos transcendentais, para onde nós estamos destinadas como almas a ir, independentemente, né, de qual seja o time ou o tempo de cada uma de nós, o nosso destino final é esse. Tá? Então, aqueles que entendem finalmente o nosso destino final, ou seja, para que nós existimos, qual é a função de existir e qual é o resultado de existir plenamente, alcançam finalmente a morada transcendental e jamais retornam novamente a esse assim chamado mundo material, e com isso alcançam plenamente, né, o resultado dos seus esforços. Ok? Esse tema tem que estar na sua mente constantemente, senão você se perde. Para que viver? Para que existir? Para que tanto esforço que você faz? Qual é o objetivo de se esforçar tanto? Nós temos que ter um norte. Esse norte não pode ficar perdido. Esse norte tem que ser revisto diariamente. Assim que você acorda, identifique o norte. Uma vez o norte identificado, todas as demais ações estarão ligadas ou direcionadas para esse norte. Se casar, encontrar uma pessoa, ter um filho, se realizar profissionalmente, ganhar o primeiro milhão, viajar para a Europa, tirar foto na Torre Eiffel, fazer uma peregrinação sagrada no Tibete, viajar a Índia toda, conhecer uma pessoa famosa, se tornar uma pessoa famosa, engordar alguns quilinhos, emagrecer alguns quilinhos. Tudo isso são metas imediatas. Estão relacionadas com o nosso personagem local. Pessoas inteligentes, sóbrias, que entendem a dinâmica da vida, ou, vamos colocar na metáfora aí, um empresário de sucesso, ele tem 3 tipos de metas. Qualquer pessoa de sucesso, uma professora de sucesso, uma esposa de sucesso, um marido de sucesso, um jardineiro de sucesso, um garimpeiro de sucesso, um motorista de sucesso, qualquer pessoa de sucesso sempre terá na pauta 3 metas. Você pode olhar qualquer pessoa de sucesso, qualquer uma. Ela sempre tem 3 pautas. Uma pauta imediata, que é a pauta do dia, uma pauta anual, que é a pauta do ano, e uma pauta final, que é a meta final. O que ela quer daqui a 10 anos, a 100 anos. Agora, pessoas extremamente inteligentes têm uma 4ª pauta, que é a pauta transcendental. O que ela quer para depois dessa vida. Somente pessoas extremamente inteligentes é que inclui essa pauta entre as pautas. E assim, essa pessoa fecha os pontos cardeais. 3 pautas não fecham o quadrado. Não fecham os pontos cardeais e não faz a periferia por completa em estado de segurança. Falta um ponto. Essa pauta é a transcendental. O que eu farei hoje? Como será a minha vida hoje? O que eu quero viver hoje? O que eu quero para mim até o final do ano? Como eu quero terminar os dias da minha vida? Em que estado de espírito, em condições psicológicas, em que realização eu quero para mim até o final da minha vida? E
para onde e o que eu desejo para mim após essa experiência de vida. Essa pauta é apenas para almas extremamente inteligentes. As demais se distraem nas 3 pautas principais, que são imediatas, relativas ao personagem local, somente. Ok? Preste atenção no verso. O verso vai dizer que ó Suta Goswami. Suta Goswami é o mestre, professor, tá? Para vocês não ficarem assim muito perdidos aí, sempre que tiver um nome assim, você coloca professor. Eles são todos mestres, gurus, orientadores, ensinadores. Então, você pode também pensar da seguinte maneira: ó Guruji, ó mestre, ó professor, ó orientador, ó pessoa com conhecimento, me fala. Tá? Então, ó Suta Goswami, ou ó Gurudeva, estamos ávidos por aprender. Ávidos é a palavra. O que significa avidez? A pessoa tem ambição, tem a ansiedade e insatisfação. Isso tudo é bom. No sentido da busca do conhecimento. Ela quer se preencher. Ela sente que não está completa, mas deseja essa completude. Avidez, ambição. Ambição boa, saudável. Em sânscrito chama-se Laulyan. Laulyan é quando a alma está saudável. Por exemplo, uma pessoa que está com infecção de estômago. Você chega diante dela, sabe aquele copo de açaí geladinho, num dia de verão, aquele prazer de saborear, né, um sorvete delicioso, né, ou um suco bem geladinho, com pedras de gelos balançando e fazendo aquele barulhinho que é mágico no ouvido num dia de verão bem quente. Uma pessoa, isso é um prazer imenso. Uma pessoa com infecção de estômago, quando você apresenta isso perante ela, ela sente... Não. Porque ela está doente. Ela não está disponível para sentir prazer. Agora, uma pessoa saudável, ela anseia, ela tem ambição, ela deseja. Onde está? Porque ela está saudável. Pessoas adoecidas, almas adoecidas, elas elas são apáticas, elas são morosas, elas se entediam, elas não se irritam, se incomodam para os assuntos transcendentais. O que as alegra? O que dá alegria a elas? Assuntos triviais que as levarão certamente ao renascimento, ou seja, à morte seguida do renascimento. Por que elas anseiam? Por aquilo que vai causar a elas dor e sofrimento. No final, é porque elas estão adoecidas. Sempre que uma alma está adoecida, ela não é capaz de pensar no seu próprio bem-estar de forma coerente. Então, nós estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas, aqui está colocado como encarnação, que é uma tradução, uma romanização, né, no português, da cultura local, que é a cultura ocidental, que vai usar o termo encarnação. Tá? Eu já tenho falado algumas vezes para vocês. É didático? É funcional? É. Mais fácil falar assim, nessa linguagem, para o grande público. Mas esse termo é obsoleto. Tá? O termo apropriado é expansão ou manifestação, porque do ponto de vista conceitual védico e do ponto de vista matemático ou de física contemporânea, a carne é uma substância abstrata que pode ser reduzida à informação. Então não há carne, em última instância. Nosso cérebro entende carne, porque o nosso cérebro ele funciona em câmera lenta. É tridimensional. Então ele vê carne, ele toca na carne, ele sente a carne, aí ele vai falar de carne. Porém, se o cérebro for atualizado para funcionar um pouco mais rápido, daí já não tem mais carne. Muda tudo. Então, quando a gente fala em encarnação, nós estamos falando com um grupo numa faixa de cultura que aquela linguagem é facilitada para aquele grupo naquela faixa de cultura. Todavia, se nós mudamos de grupo, então os termos devem ser atualizados, porque fica obsoleto falar de encarnação para uma pessoa que tem conhecimentos de futuro, por exemplo, como a física moderna, ou a física contemporânea, a chamada física quântica, ou a matemática de emergência, ou até mesmo os conceitos
védicos tais como Maya ou, né, yoga, que vão se referir a um processo hipnótico ou onírico. Tá? Então, eu não vou entrar nesses detalhes, porém, é só para saber aqui agora que o termo encarnação ele é utilizado aqui de forma didática. Ele não tem a pretensão de ser absolutamente, porque mencionar que a suprema personalidade de Deus encarna é um conceito inapropriado, ou seja, inadequado, não é compatível com essa realidade transcendente. Ele se manifesta. Tá? É como dizer, por exemplo, o sol nasceu. Do ponto de vista prático, tudo bem, ok, o sol nasceu. Porém, do ponto de vista da observação natural, o sol não nasceu, porque o sol estava lá. O sol já estava lá. Ele não nasceu, ele apareceu. Ele estava fora do nosso campo de visão. Agora o sol está no nosso campo de visão. Aí nós dizemos que o sol nasceu. Tudo bem, essa linguagem do dia a dia funciona. Mas, em termos técnicos, não, o sol não nasceu. O sol já estava lá. Inclusive, o sol é anterior à Terra. É que ele entrou no nosso campo de visão. Então, a Deus encarnou, não. Ele se tornou visível para o nosso campo de visão. Mas ele apareceu. Nós não chamamos Deus nasceu. Nós dizemos quando tem uma manifestação de Vishnu ou Krishna presente diante dos nossos olhos, nós dizemos aparecimento do Senhor Supremo. Você pode ver, você vai a qualquer templo, você não vai ver o nascimento. Sempre o termo utilizado é o aparecimento da pessoa suprema, porque ele apareceu diante do nosso campo de visão. Ou seja, ele se tornou visível. Mas ele já existia, então ele não encarnou. Ele apenas se tornou visual. Tá? Muito bem. Nós estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações, aspas, expansões ou manifestações. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres acharyas. Acharya significa uma pessoa que dá exemplo. É uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Esse tipo de pessoa que tem um discurso público, mas tem um comportamento prejudicial, são chamadas, na psicologia, isso é chamado neurose, que é um tipo de falha da personalidade. Chama-se neurose. Em que a pessoa tem um discurso e outro comportamento. Então, a pessoa fica neurótica. Com o tempo, isso dá um efeito colateral que ela quebra. Ela para de confiar em si própria, lógico. Aí ela perde a confiança em si mesma, o mundo desaba, ela entra em choque, em colapso existencial e pânico. É uma questão de tempo. E a gente pode ficar enganando muito por um tempo, mas não todo o tempo. Em algum momento, né, você se depara consigo mesma e pronto, e aí como é que fica? Tá? Então, acharya significa aquele que ensina uma coisa que ele aprendeu, que ele colocou em prática na própria vida, que ele experimentou em si mesmo. É como vacina, por exemplo. A vacina, os cientistas, pelo menos até um tempo atrás, eles criavam uma vacina e eles aplicavam em si mesmos, para testar a vacina. Os que tinham ética, né? Os que não eram, faziam como pegavam pessoas na rua, ou sei lá, voluntários, e aplicavam neles, para fazer laboratório, ou então em animais. Mas a vacina, ela primeiro tem que ser testada antes de ser disponibilizada ao público. O conhecimento que você ensina aos demais tem que ser testado em você mesmo. Se funcionar em você, pode passar para os demais. Se não funciona em você, passar para os demais é vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade embaixo do sol. A busca por adoração de si mesmo é uma doença, chamada pratista, vaidade. O conhecimento que não funciona para você, como que você está passando para outra pessoa? Você faz isso com o seu filho, que você ama? Né? Você dá comida estragada para os seus animais de estimação? Não. Então, por que os outros merecem aquilo que não funciona? Né? A gente tem que ser coerentes com as nossas ações. Funcionou? Ok, vamos compartilhar. O conhecimento tem que ser utilizado, observado, praticado, checado, verificado e só então compartilhado.
né? Por isso que é o problema da fé. O problema da fé é que você compartilha uma coisa que você ainda não realizou, mas você acredita que pode ser daquela forma. E é por isso que tem uma variedade de fé que as pessoas praticam e que são bem bizarras, porque não há comprovações científicas, ou pelo menos não há estatística de realização daquilo ali. E aí, como é hiperdemocrático, todo mundo fala o que quer. E você se perde nesse labirinto aí. Vira um rebu. O pessoal fala, né? Um rebu. Não sabe para onde vai, o que está acontecendo, e a ansiedade toma conta, o medo vem, o desespero vem, e o caos se estabelece. Chama-se rebu. Já ouviram falar nisso? Então, devemos ficar atentos a isso pelos mestres anteriores, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los. Então, quando vocês ouvem o conhecimento védico, vocês se purificam. Quando eu falo, eu me purifico. Por que nós temos tanta avidez por falar? Por que nós queremos falar tanto? Não é porque nós queremos a atenção de vocês, nós somos carentes da atenção dos alunos, de discípulos, ou queremos ser adorados por pessoas que estão parcialmente confusas, não sabem exatamente o que estão fazendo, para onde ir, estão ansiosas, um pouco perdidinhas na existência, e nós ansiamos ser adoradas por essas pessoas. Não tem nada. Os autênticos, não. Um mestre autêntico, ele não tem essa ansiedade de ser adorado pelas almas condicionadas, porque elas são apenas pacientes adoecidas, assustadas, com medo, são como crianças perdidas num dia de chuva. Não há essa vaidade, essa fantasia, essa ilusão na cabeça ou no coração de um mestre autêntico. O que ele quer? A atenção do aluno, para que esse aluno obtenha o conhecimento que vai permitir com que ele saia da tempestade e encontre um abrigo seguro para que ele se acalme e finalmente chegue em casa de volta, são, salvo e seguro. É só isso. O mestre autêntico. Então, saiba reconhecer o mestre autêntico ao deparar-se com ele, porque senão, certamente, você será iludido por vaidosos que querem a sua adoração. E o resultado vai ser que, quando um cego guia outro, ambos caem no buraco, eventualmente. Ok? Então, nós nos purificamos, nós evoluímos quando nós falamos o conhecimento, porque nós transferimos de forma intacta esse conhecimento para alunos que estão receptivos ou que são receptáculos desse conhecimento. E qual é o aluno que recebe realmente esse conhecimento? Aqueles que são ávidos por aprender. Esses são os inteligentes. Mas, Devananda, você me parece ser seletista. Você me parece ser elitista. Você só anseia ou deseja, ou você só fala em pessoas inteligentes. E aquelas que não são inteligentes? Como é que fica? Ok? Então, qual é o seu critério de pessoa inteligente? Do seu ponto de vista, o que é uma pessoa inteligente? Como é que você define uma pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que gosta de aprender. Toda pessoa que gosta de aprender, aprende e evolui. Essa é uma pessoa inteligente. Na peça de xadrez, quem sabe jogar xadrez ou dama, sabe que aquela peça comum chamada peão é a única peça que se transforma numa rainha. Portanto, embora seja uma peça aparentemente insignificante, é a única peça com a capacidade de se transformar em uma rainha. Ela evolui. Todo ser que evolui é um ser inteligente. E todo ser que aprende ou que gosta de aprender é um ser que evolui. Portanto, todo ser que evolui é um ser inteligente. São essas pessoas que o mestre autêntico procura. Pessoas interessadas em aprender e ouvir, que é o começo do processo da evolução. Chama-se Shravanam. Shrava, que significa essa realização, Guiana, Shrada, fé, Shrava, é a raiz, é a fé, começa com fé, mas depois vira sabedoria. Vana significa floresta. Shravanam, a sabedoria que te tira da floresta. Ouvir é o começo da sabedoria. Então, é isso que nós temos que fazer.
aproveitar esse conhecimento para assimilar esses dados, porque eles são relevantes, eles estão destinados para pessoas extremamente inteligentes. As almas que estão adoecidas não se interessam por esses assuntos. Elas ficam apáticas, desanimadas, desinteressadas. É porque elas estão adoecidas. Tá? Então anime-se, ó alma. Saboreie o fruto maduro do conhecimento superior. E experimente, finalmente, a decisão determinada no seu coração de não renascer mais nas formas humanas, para que você não tenha que sofrer as consequências da condição miserável das doenças, das separações daqueles que você ama e da morte certa para aquele que renasce. Viva a vida, aproveite as suas felicidades, porém, mantenha o norte, que é a sua meta definitiva, ascender aos céus, depois de ser feliz, enquanto você vive a forma humana. Ok? Se eu estiver errado, por favor, me informem, porque eu sou interessado no conhecimento. Eu não tenho problemas com conhecimento. Qualquer conhecimento que você tenha e que supere os conhecimentos védicos, você deve compartilhar conosco, porque nós estamos compartilhando tudo que nós temos com você. E se nós estivermos errados, aprendizes readaptam-se, refazem as suas rotas para alcançar o destino final. Mas, se eu não estiver errado, então eu acho que essa informação realmente faz sentido, é funcional, é prática, e ela deve ser assimilada com respeito, atenção, dedicação, devoção e avidez. Porque é assim que o mestre autêntico reconhece um discípulo autêntico, quando ele tem avidez em ouvir, quando ele se interessa em aprender e quando ele se apresenta perante o mestre para aprender. Enquanto o discípulo precisa que o mestre fique cutucando ele, olha lá, escuta, vem cá, você não se interessa por assuntos superiores, não, por acaso. Só por acaso, eu não quero te incomodar, não. Enquanto o discípulo precisa que o mestre suplique a ele para que ele aprenda, ele é um bebê. Como você, olha o aviãozinho, abre a boquinha. A uma criança infantil. Quando essa criança atinge a maturidade, ela mesma quer ir à escola, aprender e evoluir. Então, seja um aprendiz de primeira classe, amadureça, deseje, busque o conhecimento. Queira, apresente-se para aprender. Evolua. Um dia tem que acontecer. Ok? Muito bem. Então, nós vamos pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do céu, libertador do céu, libertador do ser. Também é o libertador do céu, né? Porque ele abre as portas para a transcendência. Libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.